mais uma vez com vocês nestas conversas com o mundo para vos trazer mais uma das conversas que nós costumamos ter uns com os outros. À parte dos dramas, dos trismos e a maior parte de nós morrerá no caso de uma eventualidade de uma terceira guerra mundial, incluindo eu. Eu estou no perímetro que é considerado praticamente de morte imediata. Estou a cerca de 10 km do centro de Manhattan e se uma bomba de 20 megatons atingir o centro de Manhattan, isto onde eu estou atualmente será completamente pulverizado, terraplanado, digamos assim. Não interessa o quanto eu estou preparado como para que isso aconteça, o que é certo é o seguinte: eu não sobreviverei a um evento desta magnitude, principalmente se estiver aqui onde eu estou atualmente. Daqui, da minha casa, onde eu moro, até ao centro de Manhattan, são aproximadamente 8 km. E certamente eu não viverei. Eu não sobreviverei se estiver nesse momento na parte de cima da minha casa. Se estiver aqui onde estou, isto é o basement onde eu faço estes vídeos para vocês, aqui certamente eu poderei, digamos que, poder sobreviver, talvez. Mas se eu estiver lá em cima, no meu quarto, ou na minha sala, ou na minha cozinha, não sobreviverei. Não adianta quanto eu esteja preparado para sobreviver, quanta comida eu tenha, quanto equipamento eu tenha para que isso aconteça, não sobreviverei. Se, como nós dizemos aqui na América, if the shit, if the fun, ou quer dizer que se o inimaginável acontecer, se tudo aquilo que nós pensamos que será, isto certamente não irá acontecer, se isso acontecer de verdade, isto será Mad Max. Isto será um cenário do filme Mad Max. A sério. Ao seu mais expoente máximo. Por incrível que pareça, é cada um por si e o animal que vive em cada um de nós certamente virá ao de cima. Todos os impérios ao longo da história têm, de alguma forma, chegado ao seu fim. Eles nascem, crescem, desenvolvem-se, atingem o seu auge e começam o seu declínio. E por fim chegam à sua completa extinção. Tivemos exemplos do Império Mongol, na Mongólia, na Sibéria e essas partes do mundo. Tivemos o exemplo do Império Ming, na China. Tivemos o exemplo do Império, que para mim é um dos maiores impérios de todos os tempos, foi o Império Sumério, na Suméria, aquela parte do Middle East, do oeste, onde atualmente é o Iraque, o Irão, essa área aí toda. Daí também vem o Império que eu para mim considero um dos impérios mais incríveis que aconteceu de todos os tempos, né? Que eu tenho um respeito sobre esse império realmente extraordinário, né? Para mim é um dos impérios que realmente me fascina a vários níveis, que eu tenho um grande respeito, que é o Império Persa, do qual eu estudei bastante para poder compreender a sua constituição, a sua construção, como é que se desenvolveu, e ele estendia-se desde a China até a Europa. Incrível, um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. A seguir tivemos o Império Egípcio, que veio ser, por sua vez, a base do Império Grego. Daí veio o Império Romano, o Império Autónomo, o Império Espanhol, depois o Império Inglês. Tivemos deste lado do mundo, nas Américas, o Inca, os Aztecas e os Maias, grandes impérios também. Todos eles sucumbiram, todos eles caíram. Não interessa quanto grandes eles foram. Roma, o Império Romano, foi um dos maiores impérios de todos os tempos. Alastrava-se desde a Germânia, como eu costumo dizer, onde é atualmente a Alemanha, até às estepes da China. E o que é que aconteceu? O que aconteceu? Que acabou por implodir por si mesmo, e durante mais de 2000 anos praticamente vivemos debaixo de trevas. O que eles chamam os Dark Ages, ou seja,
os tempos escuros, o tempo em que realmente não havia um império que realmente estivesse à frente dos domínios do mundo e que pudesse dar ao mundo a razão para ele continuar a desenvolver-se, crescer-se e ser um mundo mais civilizado. Uma coisa é certa, todos estes impérios passaram por um processo de criação, desenvolvimento, crescimento, maturidade e depois declínio e, por sua vez, o seu fim. O Império Transatlântico estabelecido entre a América e a Europa não é diferente de todos os outros impérios. Este império, que é o Império Americano, e que por sua vez tem como vassalo a Europa, também se sucumbirá. Sucumbirá e de uma forma, acredito eu, desafortunadamente, dramática, drástica, explosivamente. Há várias formas dos impérios acabarem, alguns declinam, vão declinando e acabam por implodir em si mesmo. Outros acabaram por se extinguir e há aqueles que explodem. E a América é um caso desses. Para a América deixar o seu trono é através de uma horrível explosão, onde haverá milhares de milhões de mortes. Não é facilmente que a América vai dar o seu trono a outra parte qualquer do mundo. Seja ele a China, a Rússia, outra parte qualquer que queira sentar-se neste trono que atualmente a América ocupa. E isso é preocupante. É preocupante pelo seguinte. Nós somos, como é que é dizer, estamos tão acostumados a este sistema criado pelo sistema imperial americano que todos pensamos que isto é demasiado grande para cair. Não. Alguma vez quer dizer, nada disso acontece, nada disso. Hoje venho aqui dizer alguma coisa a vocês. Ok, eu não sou nenhum padre, nem pretendo ser, nem quero ser para dar sermões a ninguém. Não é essa a minha intenção quando venho aqui falar com vocês e dizer estas coisas que eu digo, ok? Que aí deste lado tenham consciência deste facto. Eu não considero melhor ou mais do que nenhum de vocês desse lado. Para poder vir aqui e com postas de pescada pôr na vossa mesa. Não é essa a razão pela qual venho aqui. Venho aqui para vos sensibilizar, porque a maior parte de vocês trabalham, têm ocupações que às vezes não vos permitem adquirir o conhecimento ou sensibilizar-se suficiente sobre estas matérias. O que não está nada de errado aí. Não é por isso que não são menos homens ou menos mulheres, ou não estão menos educados ou preparados para a vida. Não é essa a minha questão com a qual venho aqui. Mas uma coisa é certa. No fundo de cada um de nós existe um animal. E caso, como eu disse há pouco, if the shit, if the fun, ou quer dizer, se isto, o pior caso cenário acontecer, aquele que nós não esperamos, aquele que acreditamos que não tem lógica nenhuma a acontecer, que jamais acontecerá porque não, é ilógico, isso nunca, que é isso? O mundo tinha que estar realmente louco. Mas o mundo está louco. O mundo não tinha que estar louco, o mundo está louco. Olhem à vossa volta. Vejam os sinais de declínio da moralidade da sociedade em todos os níveis. E vocês compreenderão que eu realmente não venho aqui com estas conversas por acaso. Caso um caso desses venha a acontecer, uma coisa é certa. O Império Americano, mau ou bom, errado ou certo, tem mantido um equilíbrio social e socioeconómico dentro do mundo inteiro. Tem conseguido manter aqui um balanço mais ou menos, nem sempre justo, ok? Não acredito que a América tenha sido justa sempre, de forma nenhuma, mas tem mantido um equilíbrio minimamente necessário para que vivamos em paz uns com os outros, sem estarmos com grandes guerras ou grandes tumultos dentro da sociedade e dentro do mundo e dentro da humanidade por si mesmo, né? Mas a América, como cada um de nós, tem cometido os seus erros. Não podemos, de alguma forma, tentar pensar que a América é perfeita. Não é perfeita.
Mas, apesar de não ser perfeita, a América tem trazido ao mundo não é só o progresso a nível tecnológico, mas também a nível social. A nível social, a nível económico, a nível mesmo ideológico e de alguma forma filosófico, através de uma mentalidade mais aberta e de uma forma de estar mais espontânea e mais honesta para connosco mesmo. Isto tudo é muito bonito no papel, mas quando chegamos à verdade do que está a acontecer no mundo atualmente, a América também está a implodir. Aqui dentro da América existe uma estabilidade incrível. Os dois partidos que fazem parte da América, os democratas e os republicanos, cada vez estão mais afastados uns dos outros. Cada vez os democratas estão voltando-se mais para a esquerda e os republicanos mais para a direita, sem nada no meio. Estão criando aqui no meio um vácuo que eu acredito ser onde existe a possibilidade de podermos viver em paz uns com os outros. Ora, quero dizer o seguinte: se nos desviamos demasiado para a esquerda ou para a direita, não existe em nós a capacidade de dialogarmos, de nos compreendermos, de alguma forma chegarmos como é que dizer, a meios termos, onde cada um possa tirar daí os seus benefícios sem prejudicar a outra parte. Isto é muito fácil de falar quando as pessoas pensam isto a nível geral, mas quando vamos para os específicos, a civilização depende disto. A civilização, por mais que as pessoas pensem que é algo sólido, não é. A civilização é algo delicado e que a água da torneira, quando se abre, pode lá estar ou pode lá não estar. E quando não está, nós chamamos alguém e alguém resolve o assunto, não é? É tão fácil nos dias de hoje. Mas imaginem o seguinte: se vocês nem tiverem ninguém para chamar, quem é que resolve esse assunto? Quem é que vos dá água para beber? Quem é que vos alimenta? Caso uma catástrofe a nível global aconteça entre a América e a Rússia, ou entre a América e a China, ou entre a Rússia e a Europa, ou entre a Rússia e a China, seja qual for o cenário que vocês vejam aqui, será em parte talvez o fim da civilização, como nós a conhecemos. E voltaremos à barbaridade. Voltaremos ao instinto animal, à sobrevivência, à necessidade de encontrar de alguma forma as calorias necessárias para nos manterem vivos. E começaremos a ser novamente recolectores em vez de agricultores. Começaremos a ser caçadores em vez de recolectores. Começaremos a ser o que seja para sobreviver. E nesse seja para sobreviver está o vale tudo. E o vale tudo quer dizer a extinção de moralidade e a extinção de humanidade como nós a conhecemos. Isto é tudo fácil, é tudo muito bonito, é tudo muito... Isto é cheio de flores à volta, quando nós olhamos uma guerra nuclear. O pessoal vai sobreviver, não é? Principalmente eu, que sou um prepper, tenho equipamento e tenho máscaras e tenho comida e tenho rádios, tenho tudo aquilo que é necessário a nível de equipamento para poder sobreviver uma catástrofe dessa dimensão. Mas uma coisa é certa: eu posso ser um não sobrevivente. Eu posso fazer parte das estatísticas daqueles que não sobreviveram. Eu e muitos mais estão preparados. E às vezes aqueles que não estão preparados são quem mais sobrevive. São aqueles que sobreviveram de verdade. Caso uma catástrofe deste nível aconteça, os milionários que nós conhecemos hoje serão os menos preparados. Os sem terra, os sem casa, serão os mais preparados, porque eles já estão a viver essa vida. Eles já estão acostumados a viver com pouco ou sem nada. Por isso eles entrarão e começarão a ser o top da cadeia. Enquanto que os bilionários e os milionários, todos esses que vivem à sombra da bananeira, esses perderão as mordomias e tudo aquilo que a sociedade lhe pode oferecer através do dinheiro, que não terá qualquer valor. Por isso, todos aqueles que são bilionários e trilionários e bilionários e milionários e que têm dinheiro mais do que rios de água a correr, nada servirá. E afinal, até esses milionários são seres humanos e acabam por
nascer, crescer, viver, amadurar, declinar e morrer. Todos eles, estamos todos nós, todos iguais. Não interessa o número da vossa conta bancária, cada um de vocês é igual a mim e eu sou igual a vocês todos. Somos todos seres humanos com necessidades básicas e essas são realmente as importantes que nós devemos cobrir. Com o número de calorias que devemos meter no nosso organismo para o manter vivo, com uma higiene que é necessária para evitar infecções, bactérias e outras coisas mais, e uma higiene que é essencial para um corpo saudável. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos necessidade de medicamentos para tratamentos, cada um aí deste lado e deste lado, todos temos. Há quem tenha problemas de pele, há quem tenha problemas psicológicos, há quem tenha problemas de coração, de outras coisas. Todos nós, de alguma forma ou outra, estamos a tomar medicamentos para alguma coisa. Tudo isso acabará. Não haverá mais medicamentos para ninguém. Todas essas mordomias, todas essas facilidades, todas essas coisas que nos ajudam a viver mais anos, acabará. Mesmo que nada nos mate, acabaremos por morrer muito mais cedo. Acabaremos por ter, na generalidade, um nível de vida muito mais baixo. Há quem não saiba isto. Há quem pense que antigamente vivia-se mais que hoje. É mentira. Antigamente, principalmente na Idade Média, o número do average, quer dizer, a expectativa de vida normal de um ser humano nessa altura, da Idade Média, eram à volta de 36 a 38 anos. 36 a 38 anos. Hoje, na Europa, há alguns países que está acima de 80 anos. Aqui na América está à volta de 74,8 anos. Há alguns países da Europa que vão acima de 80 anos de perspectiva de sobrevivência. Uau! Demos um salto gigantes nessa área. Há quem pense que antes vivia-se mais. É mentira. Não se vivia mais porque não havia a capacidade de poder combater doenças e de alguma forma algumas das como é que é dizer, infecções que hoje estamos capazes de combater. Havia morria-se de câncer, sem dúvida, hoje pode sobreviver com câncer. Morria-se de SIDA, AIDS, hoje pode sobreviver com AIDS. Morria-se de lúpus, hoje pode sobreviver com lúpus. Morria-se de diabetes, hoje pode sobreviver com diabetes. Morria-se de tantas e tantas doenças que hoje há a possibilidade de, através da medicina que desenvolvemos, poder sobreviver. Mas num cenário do Mad Max, isso não existirá para ninguém. Aqueles que mais têm são os que menos sobreviverão. Aqueles que vivem nas selvas e que são habituados a criar remédios naturais e de plantas naturais e compreendem a natureza à volta deles e sabem usá-la no seu proveito, no seu benefício, para melhor poderem estar preparados para qualquer eventualidade. Esses são os que estão mais preparados para sobreviver a qualquer uma destas catástrofes. Nós aqui, dentro destas cidades, destes grandes mega centros de humanidade, morreremos quase todos. Uma coisa é certa, a civilização é uma fachada. A civilização, a moralidade e tudo aquilo que conhecemos como humanidade é uma fachada que nós tentamos combater todos os dias para não voltar à essencialidade daquilo que somos, que é o animal que existe em nós. Mas esse animal que existe em nós certamente voltará à sua expressão máxima, à sua sobrevivência, ao seu estado de sobrevivência, caso a sociedade não seja capaz de lhe prover os bens essenciais e necessários para a sua existência. Por isso devemos pensar no seguinte: quando pensamos sobre uma terceira guerra mundial, não podemos pensar só sobre o impacto inicial ou a morte inicial. Os que sobreviverão transformarão o mundo, tornar-se-ão animais, predadores, caçadores, recolectores, unicamente pelo menos 16 horas por dia, tentando encontrar as 2000 calorias necessárias para sobreviver o próximo dia.
principalmente num mundo completamente destruído por armas nucleares e com efeitos radiológicos que nós não podemos nem imaginar nos dias de hoje, com talvez um inverno nuclear que pode durar entre 10 a 20 anos, que bloqueará toda a estratosfera com nuvens de carbono que não deixará o Sol atingir a Terra e, por sua vez, tudo o que é vegetação, tudo o que é árvores, e morrerá. A maior parte dos sobreviventes serão apenas roedores e pequenos insetos e pequenos animais que não necessitam do Sol para sobreviver. Estaremos nós preparados para isso? Cada um de nós terá de ter o polícia de nós próprios. Cada um de nós temos que nos salvaguardar dos outros, porque cada um será por si. E cada um trará à sua própria existência o que hoje consideramos o pior de cada um de nós. Mas em termos de sobrevivência, o melhor de cada um de nós. Cada um trará a sua parte animal, o seu lado animal à existência. Aqueles que não forem capazes de viver estão mortos à partida. Aqueles que não forem capazes de se metamorfosear através de uma transformação brutal para conseguirem compreender que têm que se adaptar às novas realidades, não serão capazes de sobreviver. Jamais. Os meninos da mamã, as gajinhas das unhas pintadas, vai tudo para o caraças. Quem é capaz de sobreviver são aqueles que foram capazes de crescer apesar das dificuldades da vida deles. Os países mais pobres hoje começaram a ser os países mais ricos. Os países mais ricos serão completamente destruídos, aniquilados completamente, quase à extinção mesmo. Se 1% da população conseguir sobreviver nos países como a América e a Europa, será o muito. E desse 1% lutarão entre si pelos escassos recursos naturais que a Terra vos poderá providenciar. Quando pensamos numa terceira guerra mundial, não podemos pensar unicamente naquele instante em que as bombas explodirão. Devemos pensar o que virá depois. Como sobreviver. Como estar preparado para fazer face a todas as dificuldades que nos esperam. Num cenário Mad Max. Num cenário completamente avassalador, completamente destruído. Onde é cada um por si e Deus nos acuda. E fé em Deus, como se dizer. Todos ao molho e fé em Deus, não é? Isto não tem nada de romântico. Não há nada bonito nem de bom aqui que eu possa vir trazer neste contexto. Mas de alguma forma às vezes é preciso haver sensibilidade pela parte das pessoas para que elas compreendam isto. Num cenário de uma catástrofe dessa magnitude, é triste dizer que se diga, mas diz: quanto mais animal fores, mais preparado estarás para sobreviver. Quanto mais civilizado for, menos preparado estarás para viver. Quanto mais acostumado às mordomias desta sociedade moderna e as suas conveniências, menos preparado estarás para viver. Quanto menos estiveres preparado nos dias de hoje, mais preparado estarás num caso dessa eventualidade. Gostaria que aí desse lado vocês lessem um pouco sobre isto, a sério, informem-se mais. Não custará de estar um pouco informado sobre as possibilidades. Comprei um livro sobre as plantas que podem vos ajudar no caso de não haver medicinas. Tenho aqui um livro desse, talvez ver, tenho aqui um livro que é... Tenho, por acaso tenho. Não sei se estão a ver aqui, a Enciclopédia Herbal de Medicina, ou seja, a Enciclopédia de Medicina de Ervas, digamos assim. Este livro vem-me de alguma forma informar sobre tudo aquilo que é necessário, mas não tem só este, tem vários sobre este assunto. Mas este é apenas um que eu mostrei, onde vocês devem ter o conhecimento essencial para poder tirar proveito das plantas e árvores e vegetais à vossa volta para poderem utilizar no vosso benefício em caso necessitarem de uma medicina que não haja acesso a ela. Não custa nada comprar um livro destes sobre as medicinas essenciais e naturais dos nossos ancestros, dos nossos antepassados.
façam isso por vocês mesmos e pela continuidade da humanidade. Quem sabe alguém desse lado seja um sobrevivente e se tiver acesso a este conhecimento pode ser a grande diferença entre viver ou não viver. Nunca é errado estar preparado para o pior e nunca ser necessário. O que é errado é não estar preparado para nada e o pior acontecer e não saber o que fazer. As pessoas não planam para falhar, as pessoas falham porque não planam. Por isso vocês façam um plano para que num caso desta magnitude vocês estarem preparados para qualquer eventualidade. Ok, malta, já é tarde hoje. Amanhã tenho um grande opening do restaurante onde sou o General Manager. Só vim aqui hoje porque pensei que era necessário trazer a vocês esta mensagem. Fiquem bem e não se esqueçam, cada um é cada um. E no caso de uma eventualidade destas magnitude, será cada um por si e ninguém terá do vosso lado. Não confiem em ninguém, não acreditem que a bondade humana existe, não acreditem em nada, sobrevivam e deem continuidade à humanidade para que um dia, daqui por muitos anos, a civilização possa crescer de uma forma diferente, mais consciente e mais madura para poder sobreviver a uma era tecnológica sem se autodestruir. Ok, hoje não quero ir mais longe com estas conversas, quero apenas deixar um abraço para vocês no mundo inteiro. E como eu costumo dizer, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, onde quer que estejam. E até o próximo episódio destas conversas com o mundo.